Eu falo que eu tô aqui até hoje porque o universo quer muito eu aqui, porque tantas de vezes que eu já tentei me matar foi tenso. Ela tá sempre ali, mas às vezes eu consigo andar com ela, tem dias que não, e é isso. Poucas pessoas entendem. Muitas outras fingem que entendem. Mas só você sabe o que você passa. Que é você acordar e falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui no mundo? Nossa, mais um dia. É a pior coisa que eu já senti na vida. É a pior coisa, porque eu gosto da vida, eu amo as pessoas, eu sou muito comunicativo. Ficar sem esses instrumentos foi a morte para mim. Quem nunca passou não sabe, acha que, como dizem, né? Muitas pessoas, dá um tanque de roupa para lavar, que você vai resolver, e não resolve. A pior ignorância é a que a gente encontra dentro de casa. Quando a nossa família não apoia a gente, quando diz que é frescura, que a gente precisa ter fé em Deus, precisa ter força. A vida não dá para botar em trilhos. A melhor metáfora não é um trem, é um barco à vela. O vento bate e você tenta segurar o leme ali e negociar o seu caminho. A gente tem que vencer o medo de se tratar. Isso eu acho que a gente precisa trabalhar e tem que quebrar tabus, né? O que é depressão, afinal? Alguns dizem que é só a tristeza, e não deixa de ser também. Mas reduzir depressão à tristeza é como reduzir a gripe a um espirro. A depressão é muito mais que isso. Baixa autoestima, perda de interesse na vida, sentimentos de culpa sem explicação, excesso ou falta de apetite, medo, angústia e aquela tão relatada sensação de vazio. Só no Brasil, estima-se que 1 em cada 20 pessoas passa por isso. São 12 milhões de brasileiros com depressão. Não é pouca gente. E mesmo assim, esse ainda é um assunto tabu. E como acontece com vários outros tabus, o primeiro passo para solucionar o problema é falar sobre ele. Se você tem um ou mais sintomas de depressão, pode ter certeza, você não está sozinho. Eu, a minha vida toda, nunca tinha tido nenhum episódio de depressão. Quando lá pela virada dos 40 anos, 40 e poucos anos, fatos externos, coisas que aconteceram na minha vida, muito tristes, muito doloridas, muito traumáticas, me levaram ao estado depressivo. Busquei ajuda, fui a um psiquiatra, me mediquei, sou medicado, uso medicamento até hoje. E nesse processo de lidar com a minha depressão, eu percebi que eu já tinha tendências depressivas através da vida, que eu abafava ou com excesso de birita, ou com uso de drogas, ou com comportamentos compulsivos, obsessivos. Eu me lembro sempre de uma charge que eu vi, que era de um burguês do século XIX levando um elefante para passear. O elefante na coleira e o burguesinho levando o elefante para passear. Parece a relação de quem acha que está levando o inconsciente para passear. É o inconsciente que nos leva, não somos nós. Nós temos uma ideia de que o Brasil é um país feliz, o país do carnaval e do futebol, das festas. E quando a gente faz esses estudos, a gente vê que os brasileiros têm sintomas de depressão. Um dos sintomas mais comuns é o que a gente chama de preocupação. Então o brasileiro não é relaxado, pelo contrário, ele se preocupa muito. Existe muita desinformação em relação à depressão e existe muito preconceito. Pessoas que podem achar que por terem depressão estão ficando loucas. A depressão é uma doença como outra qualquer. Não dá em árvore, dá em gente. Em qualquer tipo de gente. Tem algumas doenças que não são tão importantes do ponto de vista da mortalidade, mas que são extremamente importantes
do ponto de vista da incapacidade que elas causam nas pessoas. Quando a gente olha a distribuição da carga global de doença causada por depressão no mundo, a América Latina tem uma carga global de média para alta. Na população adulta da região metropolitana de São Paulo, cerca de 1 em cada 10 adultos apresentou um episódio de depressão no período de 1 ano. Eu já fui uma ignorante no assunto de saúde mental. Eu já achei que psiquiatra era médico de doido. Eu já achei que a pessoa que se mata é covarde, é uma pessoa que está fazendo uma escolha, quando na verdade não é assim. Até que eu passei, senti na pele por tudo isso e eu vi que não, que é um sentimento que parece que a morte é a única solução para a dor que a gente está sentindo. É uma dor tão forte, que parece que só a morte vai resolver. Ontem a depressão me mandou sair de casa sem rumo. E eu estava decidida. Só que enquanto eu terminar a festa entre meia-noite e 1h, cerca de 11 horas, 11h30, consegui me achar. Eu tava num sofrimento extremo. E eu fiz o vídeo porque depois do episódio do terminal, eu vi o quanto as pessoas são ignorantes. Eu vi o quanto tinha de gente falando que eu fugi com o namorado, que eu queria chamar atenção, que eu era a doida do T4. E eu fiz esse vídeo explicando para as pessoas que depressão não é brincadeira. Aquilo ali que eu tava fazendo era muito mais forte do que eu. Não é que a gente não quer levantar da cama, não é que a gente não quer tomar banho, não é que a gente não quer trabalhar, sair, socializar, a gente não consegue, a gente não tem forças. Muita gente me dizia, por exemplo, poxa, você é tão bonita, você é tão inteligente, você é tão bem-sucedida, porque você tá assim, sai dessa. E eu me sentia mais culpada ainda por ter tudo isso na minha vida, por ter uma família que me acolhe, por ter um bom emprego e ainda assim sentir o que eu tava sentindo. Esse tipo de discurso me fazia muito mal. Eu sabia sobre a depressão pós-parto, né? Meu ginecologista falava. E eu olhei pra ele e falei, eu? Imagina! Eu planejei esse filho, eu quero esse filho. Nossa, eu queria tudo mais natural possível, maravilhoso, eu queria ter parto na banheira. E aí chegou o parto, e aí o parto foi muito difícil. 36 horas, 4 dias de contração, mais 36 horas em trabalho de parto. Romperam minha bolsa, né? Tudo sem me perguntar. Descolar a bolsa, romper a bolsa. Ai, mãezinha, é normal sentir dor, faz parte do processo. E eu ficava lá, gritando, implorando por uma intervenção. Eu já tava entrando em desespero, o meu corpo já tava realmente cansado. Eu lembro uma cena que eu falei pra médica, nossa, tá escorrendo sangue da minha perna. E ela olhou, tipo, deu risada e falou, é normal. O meu bebê, ele nasceu praticamente sem vida. Foi reanimado, tudo na minha frente. E ficou 16 dias na UTI. Eu não tive resguardo, eu não tive descanso. E desde então, dia após dia, eu tenho vivido pro meu bebê. Tenho aprendido a ser mãe. Aqui no Brasil, 1 em cada 4 mulheres apresentam sintomas de depressão no pós-parto. E as mulheres que têm pouco apoio social são as mulheres que apresentam maior prevalência de depressão. Agora, o que chama a atenção é que a depressão já pode começar logo no início da gestação. Existe na sociedade uma compreensão, uma visão de que esse é um momento de eterna felicidade, mas para algumas mulheres pode ser um momento de tristeza, de sofrimento, de ambiguidade, de ansiedade. Então ela não se dá o direito de demonstrar o que ela está sentindo por conta de toda essa carga, porque ela tem muito medo de ser vista como uma mãe má. Eu conheci meu namorado atual no Tinder. E eu lembro que a gente estava conversando e a gente estava se dando muito bem.
E a gente gostava das mesmas coisas. E aí, uma hora, eu pensei, mano, eu vou ter que contar pra ele que eu tenho depressão e tomo altos remédios. Como é que eu vou falar isso pra um cara do Tinder? Qual é a compaixão, empatia que você espera na sua cabeça de um cara do Tinder? E aí eu fiquei pensando assim, não vou falar. Não. E aí um dia ele veio e me falou assim, eu tomo um remédio pra ansiedade, é remédio tal. Aí eu falei, eu tomo esse remédio também. Como? Qual é o sentido? Qual é a explicação? E o que eu falo pro meu chefe quando eu acordo numa terça, um dia aleatório e que não aconteceu nada, não teve nenhuma briga na minha vida, não teve nenhuma tristeza, mas eu não consigo levantar. E só de pensar que eu tenho que tomar banho, eu começo a ficar com a respiração ofegante e de pensar que depois de tomar banho eu vou ter que pegar o ônibus e andar até o ônibus e descer do ônibus. A depressão me impede de fazer uma coisa que é fácil, que é normal, que é banal, que todo mundo faz todo dia. E a partir dos 10 minutos que eu passo simplesmente tentando aceitar o fato de que eu não vou conseguir fazer essa coisa, começa a vir ansiedade. Isso é absurdo. Você é absurda. Cara, você é tão absurda que você não consegue tomar banho. Você entendeu o nível que você chegou? De que você já tomou X remédios, você já tomou não sei quantos remédios, já foi não sei quantos médicos, tá fazendo terapia há não sei quantos anos, e você tá aqui, sentada na privada, você não lava o cabelo há 5 dias e você não vai conseguir tomar banho hoje. Qual é o seu problema? Você é idiota? Você tem cocô na sua cabeça? Você dizer que você não tem medo e que você não tem tristeza e que você não tem insegurança nunca vai fazer com que essas coisas que todo mundo tem vão de fato embora. Mas eu não tenho medo. Durante, eu acho que uns 3 ou 4 meses, o que sustentou meu dia, me ocupando, me entretendo, ou sei lá qual palavra eu posso usar, foi o Instagram e o Pinterest. Eu ficava olhando no Pinterest umas casas lindas e pensando assim, um dia eu vou ficar boa, e aí eu vou me mudar, e aí eu vou ter uma casa linda, e aí não sei o quê. E aí olha aqui, meu banheiro pode ser assim, daí eu fui fazendo a pasta, banheiro, plantas que posso ter em diferentes ambientes, porque assim, ao longo da depressão também eu matei tantas plantas. E quando no Instagram eu comecei a fazer stories pra falar dos meus piores momentos, isso me ajudou. E pode ajudar mesmo. Ter onde e com quem falar sobre os seus sentimentos sempre ajuda. E é por isso que as redes sociais podem ser uma ferramenta legal para quem tem depressão, sim. Mas como vivemos nesse mundo muito Black Mirror, é lógico que nenhuma tecnologia seria inofensiva. Um estudo americano mostrou que o número de millennials deprimidos cresceu 43% entre 2013 e 2016. As principais suspeitas desse crime? Elas mesmas, as redes sociais. Por trás de likes, RTs e selfies com hang loose irônico, existem jovens secretamente deprimidos. Jovens que recorrem à internet para escapar da realidade, mas acabam sendo, de alguma forma, intoxicados com a imagem de uma suposta vida perfeita da qual todos fazem parte, menos eles. As redes podem fazer mal. Por exemplo, a questão do bullying nas escolas acontece através das redes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as redes podem ser uma forma atual de aumentar o acesso à informação sobre depressão e ter um lado bastante positivo no sentido de ajudar tanto as pessoas que precisam de ajuda para sintomas de depressão, como a sociedade como um todo. Então chame de doença mental, chame de sofrimento psíquico, chame de patologia psicológica ou psiquiátrica, chame como quiser, mas a reconheça como um joelho quebrado, uma dor de barriga. Ninguém fica com vergonha de tomar remédio para dor de barriga, em vez de sair cagado por aí. Ninguém tem vergonha de engessar o pé porque quebrou. Ninguém acusa o outro porque teve um câncer de pulmão. Agora, porque o cara tem
um problema na cabeça, está deprimido ou ansioso, isso é vergonha, você procurar um médico? Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Se você tivesse uma dor de barriga, você ia ao médico pedir um remédio.